Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield. Nós temos o nosso software Wild Horses que faz a predição de preços de ativos financeiros. Recentemente a gente tem aplicado esse software a criptomoedas e em especial as três mais negociadas, o Bitcoin, Ethereum e Ripple. Na análise de hoje, nós vamos comentar os gráficos que o nosso software Wild Horses gerou de canais e de previsão de preços para Bitcoin cotada em dólares. Então, analisando os canais que o nosso software identificou para Bitcoin com janelas de 59 semanas, ou seja, com uma perspectiva de 59 semanas na análise. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente analisa o passado recente até as últimas 59 semanas de negociação. É isso. Nesse gráfico aqui, então, a gente vê que os preços se encontram dentro de um canal de baixa. Esse canal de baixa não é surpresa para ninguém, foi iniciado no topo, que ela atingiu ali logo abaixo de 20 mil dólares. Tá? Então, a partir dessa data, os preços entraram numa trajetória de queda, sim, porém eles encontram-se atualmente no que pode ser o fundo dessa trajetória, que é uma região horizontal, aqui no gráfico com uma cor esverdeada, é a região em que os preços mais frequentemente se encontraram dentro desse conjunto de dados que a gente tem aqui. Isso funciona como um atrator para os preços. Vocês podem notar que a inclinação da trajetória mudou à medida que que os preços ingressaram nessa faixa, ela começou a se horizontalizar mais. E uma vez que ele entra nessa faixa, ele só consegue deixar com movimentos que tenham força. Um exemplo disso é essa coloração aqui. Isso aqui indica que o volume de negociação está bastante acima da média, nesse caso aqui 2 desvios padrão. Com essa força foi possível deixar essa região e subir. Porém, quando a força dos preços caiu, ou seja, perdeu o volume de negociação, eles imediatamente entraram nessa faixa e assim permaneceram, tá? Mesmo com um volume, um período aqui, uma semana de negociação bastante fraca, ela não deixou essa região. Então, essa é a nosso embasamento para considerar essas regiões atratores para os preços. Tá? O que está acontecendo agora é um encontro interessante dos preços com o topo do canal de baixo, ao mesmo tempo perto do fundo dessa região. Então é um desafio entre o canal e a faixa horizontal para ver quem tem mais força. Né? Atualmente os preços estão sendo negociados com baixo volume. Né? A Bitcoin está sendo negociada com volume dentro da média histórica ou abaixo dela. E dentro dessa interpretação que a gente tem de uma força ser necessária para mudar um comportamento, a gente não acredita que esse canal vai ser rompido. É isso. Porém, na impossibilidade de romper, a única opção é descer, e como ele já está perto do fim, vai ser um teste para força, mais um teste para a força dessa região horizontal, que a gente acredita que sustente os preços. Tá? Onde é que ela está? Ela está pouco acima pouco abaixo, desculpa, de 6 mil dólares aqui, se a gente for olhar ela por esse gráfico aqui. Então, para ter uma precisão maior, a gente analisa os preços agora dentro de uma perspectiva de mais curto prazo. Nesse caso aqui, janelas de 23 semanas. Dentro de uma janela de 23 semanas, nós vemos que existe uma região horizontal que os preços mais frequentemente visitaram, a qual está exatamente o topo dela ao preço da Bitcoin no fechamento da última semana. Ou seja, para romper essa região, a Bitcoin precisa de força no volume e a gente vê aqui que recentemente eles perderam um pouco de força com relação à semana anterior. Né? O que sugere que ela vai ter dificuldade de romper essa região
e na impossibilidade de romper ela tende a cair, porém ficando acima dos 6 mil dólares, de acordo com essa perspectiva aqui. Notem que ela também está no centro da faixa, então do canal, que essa faixa ela está centralizada entre o limite inferior e o limite superior do canal de baixo, em que ele se encontra nessa perspectiva aqui também. Isso quer dizer que ele poderia tanto subir quanto descer com a mesma probabilidade. Porém, como a força recente dos preços caiu, ou seja, o volume de negociação associado a Bitcoin na última semana caiu, e ela se encontra no topo de uma região que caracteristicamente atrai os preços quando eles não têm força suficiente para romper essa região, então nós acreditamos que ele deve permanecer aqui. Permanecendo, os preços vão ou andar numa horizontal ou cair, tá? Então, mas deve ficar dentro dessa faixa aqui. É uma região bastante ampla, sim, porém é exatamente o movimento que ele tem feito aqui nas últimas semanas, tá? A gente acompanhou isso, ele subiu, ele desceu, mas está dentro dessa faixa dos 6 mil, na casa dos 6 mil dólares, vamos dizer assim, até os 6.800, 6.700, ela encontra facilidade para subir, que é onde ela encontra o topo dessa região aqui, tá? E onde está a força que está faltando? No volume de negociação. Então, nós vamos para o nosso outro gráfico, que é o gráfico da predição de preços. É um algoritmo independente e ele sinaliza uma faixa bastante parecida com a verificada no gráfico anterior, com fundo logo acima dos 6 mil dólares, porém um topo na casa dos 7.500 dólares. Tá? O que acontece nesse gráfico aqui? Notem que a coloração do fundo é vermelha. Tá? Essa coloração avermelhada implica uma alta correlação entre os preços e o volume. Isso significa que quando os preços subirem, é porque teve mais volume de negociação, e tendo menos volume de negociação, os preços tendem a cair. Tá? Então, o nosso algoritmo aponta um preço-alvo levemente acima do preço atual, porém, ele admite uma região de variação bastante ampla aqui, e o que a gente acredita é que esse intervalo aqui deva ser respeitado, porém, a chance dele subir é menor do que a chance dele cair em função da posição dos preços apontada no gráfico anterior, ou seja, no topo de uma região de atração dos preços que fica dentro dos 6 mil dólares, inclusive. Essa é a nossa análise para essa semana. Desejamos bons negócios para todos. Acompanhem o nosso canal no Telegram, Wild Horses, e acompanhem também o nosso canal no YouTube, Greenfield. Vocês têm acesso a ele através do nosso website, aqui com a nossa página agora já em português. Muito obrigado, uma boa semana, até mais.